gosto de trazer sempre uma palavra para os nossos dias que estamos vivendo hoje, né, atuais. E o Senhor tem sido tão bom que neste estudo nós estamos numa sequência de Gênesis até, né? E as palavras vão se encaixando com tudo que a gente vai vivendo, né? Nós estamos vivendo um período de muita turbulência, né, no nosso país. O mundo inteiro já está sabendo o que está acontecendo aqui. Nós não queremos ser tragados pelo comunismo. Então o povo está indo às ruas lutar, clamar. E eu vejo a igreja do Senhor Jesus participando ativamente, né? Eu tenho compartilhado nas minhas redes os acontecimentos para estimular o povo de Deus mesmo a lutar. Eu estava falando outro dia com uma pessoa que me procurou e falou: ai, pastora, será que adianta a gente orar? Porque isso tudo já faz parte de um plano mundial, né? Do anticristo, porque o anticristo já está aí. Deus tem data e hora para voltar, para buscar a sua igreja. Ele já está para chegar, o anticristo já está entre nós. E as pessoas preocupadas com o anticristo, se esquecem de que nós somos igreja. Enquanto estamos nesta terra, nós somos vitoriosos e nós temos que lutar contra o mal. Nós temos que lutar contra o mal. Não podemos aceitar, porque a única força que resiste ao anticristo é a igreja do Senhor Jesus. E se for necessário darmos a vida, nós vamos dar, porque isso vai nos garantir vida eterna também, né? O sangue de Jesus já nos deu vida eterna, mas nós também podemos dar nossa vida por Cristo. Não somente levando o evangelho, negando a nossa carne, mas dando realmente a nossa vida. Se foi chegado esse tempo, glória a Deus. É chegado o tempo da purificação. São dias de luta, dias de problemas grandes, dias que afetam não somente a nação, mas as nossas famílias, a igreja também do Senhor. Se for tempo de perseguição, amém, eis-nos aqui, Senhor. Como igreja, vamos passar, mas seremos sempre vitoriosos. Isso é certeza, isso é garantia. Não importa as perseguições, as lutas que tenhamos, mas nós sempre sairemos vitoriosos. Amém. Aqui na terra e no céu. Amém? Porque o céu nos espera. Uma nova terra nos espera. Lá não haverá dor, ranger de dentes, lá não haverá, né? Mas eu sei que nós estamos preocupados com os nossos familiares, com os nossos, né? Nós não queremos que eles fiquem. Então nós pedimos, Senhor, salva, né? Que o Senhor, nesse tempo que vem a salvação. Tempo de provação, de luta. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não temos, eu quero pedir, você que está me ouvindo, não adianta ficar brigando na internet com o povo da esquerda, não adianta, porque isso vai causar problemas maiores ainda, né? Nós somos pacificadores. O Senhor nos chamou para pacificar, o Senhor nos chamou para trazer amor, não para brigar, para discutir, para querer enfiar a nossa ideologia na cabeça deles, mas para os amar e os alertar e orar por eles, né? E orar pelo nosso país, né? Para que o inferno não tripudie em cima de nós. Em nome de Jesus, não vai. Ele se levanta para cair. Amém, queridos? Amém. E hoje nós vamos falar de uma mulher que é figura da igreja. Uma mulher que foi especial, foi chamada por Deus para um tempo, para estar ali numa brecha e aquecendo o rei. Né? Nós já estamos no final aqui já da vida de Davi, né, na história. E antes dele morrer, ele já estava velho. Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 1. E essa palavra ela é tão profunda. Você olha assim, quando a gente olha assim, ó, lê a história e fala, puxa, é uma mulher que foi lá, serviu o rei. Mas ela tem tanta profundidade, queridos. Nós vamos mergulhar hoje nessa profundidade, amém? Amém. Ela se chamava Abisag. 1 Reis capítulo 1 diz assim: sendo pois o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Só um minutinho. Não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam a Abisag sunamita e a trouxeram ao rei.
E era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Em outras traduções, o rei não teve relações sexuais com ela. Né? Então, final da vida de Davi, Davi já era velho. Ele não era tão velho assim, ele tinha 73 anos quando ele faleceu, né? Mas ele sentia muito frio. E as cobertas, os panos que levavam para ele não conseguiam esquentar, então trouxeram. Porque isso aqui é muito espiritual. É muito espiritual. Em primeiro lugar, quando aqui fala que os panos, as cobertas não aqueciam o rei Davi, é porque o rei Davi aqui simboliza Israel, o povo de Deus. Presta atenção nisso. A tipologia. Nós vamos falar hoje de coisas espirituais, tipologias mesmo. Davi aqui representa Israel, o povo de Israel. E essa moça chamada, uma moça virgem, extremamente formosa, tipifica a igreja do Senhor Jesus. E quando chamam essa moça, é porque eles não estavam mais conseguindo aquecer o povo de Deus. Isso significa o quê? Que os nossos atos, as nossas coisas materiais, os panos que nós fazemos, as nossas obras, elas têm um momento que não adiantam. Você pode fazer por uma pessoa. Você pode dar o seu sangue por uma pessoa. Mas se for feito nas tuas mãos, de acordo com aquilo que você pensa, com o que você acha, não vai adiantar nada, não vai aquecer, não vai trazer vida para aquela situação, para aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Sim. Às vezes a gente quer ganhar um filho para Jesus, e a gente grita, briga, fala, e a gente quer ganhar um marido, quer ganhar a amiga, quer falar do amor de Deus, que é muito melhor estar na igreja do que no mundo. E a gente bate, e isso não adianta, o coração não aquece. O coração da pessoa não aquece. Sim. Eu vou ser mais profunda aqui. Por que o rei Davi simbolizava Israel, né? Porque essa moça veio para o aquecer, mas não teve relações com ele. Deus tinha um povo, o povo de Israel, mas esse povo ainda não conhecia o Senhor verdadeiramente, na intimidade. Vocês estão entendendo, queridas? A intimidade só veio através de Jesus, o noivo, que desposou a noiva e teve intimidade com ela. Hoje, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, nós podemos ter intimidade com Jesus. Né? Nós oramos, nós buscamos, nós o conhecemos. À medida que temos esse relacionamento com Ele, nós vamos o conhecendo, nos aprofundando no relacionamento com Deus. O povo de Israel não. Eles precisavam de líderes que o conduzissem até a presença de Deus. Eles precisavam de reis, de profetas, de sacerdotes. Nós temos livre acesso. Amém, queridas? Amém. Então, Davi... E a história continua, não para aqui, porque fala mais ainda dessa moça. Né? Conta a história, se você ler 1 Reis capítulo 1 e 2, conta a história que Davi, o rei, os filhos dele, os primeiros, né, que era Absalão e Aminon, morreram. Lembra da história, né? Tá aí nos meus vídeos, lá no meu canal, você vai ver as histórias. E eles morreram, que era o primogênito, o segundo, e ficou Adonias, o terceiro. Adonias, na linha sucessória humana, ele achava que ele seria o rei. Ele achava. Então, conta aqui a história que ele quis assumir o lugar. Então, ele começou a se proclamar o rei de Israel. E começou a sair por todo lugar. O pai dele já estava velho, encostado, né? Deitado num leito. E ele saiu apregoando que ele era o novo rei de Israel. Acontece que Deus já tinha falado para Davi que o herdeiro dele ia governar, que era Salomão, que iria ser o rei de Israel. E Davi já tinha falado para Batseba, porque Salomão era filho de Batseba, lembra? Uhum. Então, ele se proclama, se autodeclara rei, e aí o povo vai lá, fala com Batseba, olha, Adonias já está por aí proclamando que ele é o rei, você precisa fazer alguma coisa. Batseba entra na presença do rei e fala, olha, lembra que você falou que era Salomão? Você precisa impedir o seu filho, né? Porque ele está se proclamando rei. E aí Davi, isso aqui está lá no versículo, a partir do versículo 28, né? Até o 31. Então, lá no
a Batseba se inclina com o rosto em terra, no versículo 21, se prostra diante do rei e diz, vive o meu rei para sempre. No versículo 30 ele diz assim, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, e assim eu farei de hoje. Enfim, aí Davi, ele dorme com seus pais, ele é sepultado lá na cidade de Davi, está lá em 2 Reis capítulo 2. Rei Davi reinou por 40 anos, né? E em Jerusalém reinou mais 33 anos, e Salomão se assentou no trono de Davi, o seu rei. Queridos, passa o tempo, o Adonias continua, né? Inconformado de que ele não conseguiu o reinado, agora ele vai atrás da noiva. Adonias aqui simboliza o anticristo, queridos. Aquele que é contra Deus, aquele que bate de frente com Deus. O anticristo é a figura de Satanás nesta terra, né? É um enviado de Satanás que vai assumir o controle mundial, que está todo mundo falando que o fim está próximo, todas as nações estão caminhando para um governo mundial, né? E esse governo mundial será liderado pelo anticristo. Queridos, isso vai acontecer. Isso a gente não pode impedir. Isso está para acontecer, né? E pelos sinais a gente vê que já está chegando os tempos mesmo, né? O tempo. Então, o anticristo, quando você estuda a palavra de Deus, e você vê que quando Satanás caiu, o que ele quis? Ele quis a glória de Deus, não é? Ele quis o lugar de Deus, ele quis reinar como Deus. Só que ele não consegue. E aqui essa história, ela relata bem exatamente isso. Adonias querendo o trono do pai dele, mas ele não conseguiu. Agora ele vai atrás da noiva. Satanás não conseguiu reinar no lugar de Deus, porque ele é uma criatura de Deus. Agora ele vai atrás da noiva. Quem é a noiva? A igreja, nós. Para nos tentar afastar de Deus. Ele quer tomar posse, porque a noiva é de Jesus Cristo. Satanás quer a noiva para ele. Satanás quer a igreja para ele. O mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. As pessoas que não conhecem a Cristo já estão perdidas, mas ele quer tirar a noiva do caminho do Senhor. Ele quer roubar a tua salvação. Ele quer roubar a tua alma. Então, lá em 1 Reis capítulo 2, a partir do versículo 22, um pouco antes, Adonias, ele vai falar com Batseba também. Chega em Batseba e fala, olha, já que meu pai tá morto, tá morrendo, né, e eu gostaria, então já que eu não vou ser o herdeiro do trono, eu quero a Abisag para mim. Eu quero ficar com ela. Eu quero ela para mim. Por quê, queridas? Naquela época, quando um homem, né, o rei, morria, as suas concubinas poderiam passar para o filho, para o herdeiro do trono, para o filho mais velho. Adonias agora era o mais velho. Então ele chega na audácia, né, na petulância lá para Batseba e fala, olha, então peça ao rei para que ele dê a sua serva para mim, a sua mulher para mim. E Davi já tinha morrido, então ele pede para Batseba falar com seu filho Salomão. E no versículo 22... ela vai lá e fala com ele, fala, olha, você não quer dar a esposa, a moça que veio aquecer Davi, ela é virgem, dá lá pro seu irmão. E, então, queridas, o que significava esse pedido dele? Era um trunfo na mão dele para falar assim, não, eu estou com a concubina do meu pai, eu serei o rei. Vocês estão entendendo? Então, Salomão responde, e disse a sua mãe, versículo 22, por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, diga, e para também Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça outro tanto. Se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida, agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. Salomão aqui, queridas, representa o nosso rei Jesus. O nome Salomão significa pacífico. Isso tipifica quem é Jesus? O príncipe da paz. Salomão era o príncipe que assumiu o governo,
Amém, queridos? O nosso rei Jesus, ele vem reinar sobre a terra. Ele é o príncipe da paz. O reino de Salomão foi um reino de paz. Aleluia. Então, ele é o único que tem poder para acabar com o anticristo, que quer tomar a noiva para si. Nós vemos aqui que essa sunamita, né, a bisaga, ela era uma sunamita da cidade de Sunem. Alguns falam sunamita, outros falam sulamita. E coincidentemente, eu não sei se é coincidentemente ou se é a mesma pessoa, Salomão, lá no livro de Cantares, ele fala de uma sulamita, com L. Mas as duas vêm de Sunem, uma cidade lá em Israel. Olha que interessante. E essa sunamita, Salomão se apaixona, ela era virgem, formosa. E o livro de Cantares, na próxima semana nós vamos falar sobre isso, sobre a igreja, a noiva de Cristo, formosa, que Jesus é apaixonado por ela. E Salomão aqui, ele tipifica o rei, né, o cordeiro, o filho de Deus, que é o único que pode livrar a igreja das garras do anticristo. Amém? Amém. Então, voltando a falar aqui um pouquinho de Davi, né? Davi simboliza a Israel, né? E as orações. Israel é aquecido pelas orações da igreja. Porém, Israel não tem parte na igreja. Nós aquecemos Israel com as nossas orações. Lá no Salmo 122:6 diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Israel não tem parte como na igreja. Não tem parte porque eles ainda não têm, eles ainda não entenderam que Jesus veio para os salvar, para que eles tenham um relacionamento com Deus. Israel ainda vive na religiosidade. Eles conhecem um Deus que eles ouviram falar, entendeu? Então, quem esquenta Jerusalém somos nós, a igreja do Senhor Jesus, a igreja pura, a igreja virgem. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui ele está falando do iníquo, do anticristo, aquele que vai se revelar, né, para destruir a igreja. Então, amados, como eu falei, né, Satanás sempre quis o trono. Ele não conseguiu o trono, agora ele está atrás da noiva. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: existe uma promessa do Senhor Jesus para a noiva, queridos. Existe uma promessa do Senhor Jesus para nós. Essa promessa está em João, capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 29. Abra sua Bíblia e leia essa palavra. E se apega a essa palavra, porque isso é uma promessa de Deus para nós, igreja, corpo de Cristo nessa terra. Olha só o que diz a palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Amém, amados? Amém. Nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar até pela morte, mas nós somos de Jesus. A morte não tem poder sobre nós. Aleluia, Deus. Nós temos vida eterna, queridas. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, nós lutamos para que não aconteça, nós lutamos por justiça, por verdade. Porque eu falei para vocês na semana passada, o reino de Deus é um reino de justiça, de alegria, de paz no espírito. Então nós lutamos, enquanto a igreja está nessa terra, está lutando por isso, por justiça. Nós vimos muitas profecias que vieram falando que haveria um grande avivamento no Brasil. Amadas, ontem quando eu vi as notícias que os países vizinhos, que são comunistas, as pessoas estão indo para as ruas porque foram inflamadas pelo povo aqui do Brasil, clamando por justiça. Amados, isso é avivamento. É o povo não aceitando que o inferno prevaleça. Nós somos notícia no mundo, queridos. As pessoas estão orando, a gente entra nas lives. Outro dia eu entrei na live da Ezenete, ela estava lá clamando com 4.000 e não sei quantas pessoas ali orando com ela pelo Brasil. A Ezenete é a intercessora lá da Michele Bolsonaro, é a intercessora do Diante do Trono, da Ana Paula Valadão, enfim.
uma mulher de Deus. Sim. E eu tava lá olhando, tal, entrei lá no negócio, ela tava orando ali na live, e eu comecei a orar com ela também. Falei, Senhor, não podemos aceitar o inferno prevalecer sobre o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Nós oramos porque nós pensamos no futuro dos nossos filhos. Nós não sabemos se Jesus vai voltar agora, daqui 1 ano, 2, 3, daqui 100 anos. A gente não sabe. Jesus mesmo falou que a gente tem que estar preparado. Preparado. E como é que nós nos preparamos? Santificando as nossas vidas, buscando ao Senhor em oração. Parar de se preocupar com as coisas desse mundo, porque isso tudo vai perecer quando Ele vier, num piscar de olhos. A terra vai sumir e nós vamos ser levados para o céu. Eu creio nisso. Algumas linhas teológicas falam que vai ter um milênio, que o anticristo vai reinar 3 anos e meio, e depois 3 anos e meio vai virar o próprio demônio, vai perseguir os cristãos, e depois a igreja vai ser arrebatada, depois de 3 anos e meio. Tem gente que fala que não, que acaba, e que a gente vai para o céu, que a gente não vai ver mais nada. Tem pessoas que falam da grande tribulação, que se a igreja vai passar pela tribulação ou não. Isso tudo nós vemos na palavra, mas não está muito claro. O Senhor, eu creio que o Senhor não deixou muito claro para nós. Por quê? Porque Ele quer que a gente fique preparado. O Senhor Jesus, Ele falou que a gente tem que estar preparado, que a gente tem que se santificar, vigiar. Porque são muitas as ofertas que nós temos nesse mundo. Principalmente quem tem dinheiro. Gosta de viajar, gosta de curtir a vida, esquece que Deus existe. Tá tudo bem, tudo bem. Querido, glória a Deus que você tem dinheiro, glória a Deus que você pode fazer tanta coisa. Mas nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça do que Jesus fez por você. Fique na posição, vai viajar sim, vai curtir a vida, vai aproveitar, mas sempre com Jesus. Sempre pensando nele, sempre não se contaminando com as coisas desse mundo. Amém. Procure ajudar o próximo com o seu dinheiro. Procure abençoar as vidas que precisam. Abençoar a igreja do Senhor Jesus que está indo para lugares onde a gente não pode ir. É isso que nós temos que fazer como igreja. Né? O Senhor nos dá bênção, nos dá condições para vivermos uma vida boa nessa terra. Então, viva, mas viva com o Senhor Jesus à frente de todas as coisas, no centro de todas as coisas. Amém? Então, nós temos 3 promessas aqui. A vida eterna, não vamos perecer, por mais que o diabo se levante, nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos, queridos. Amém. Amém. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer todas as batalhas que vierem pela frente de um jeito ou de outro. E outra promessa, ninguém vai te arrebatar da mão do Senhor. Amém. Se você estiver firme com Jesus, não é anticristo, não é demônio nenhum que vai tirar você das mãos do Senhor. Amém. 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 E se você se posicionar, queridas, você e a tua casa serão salvos. Amém. Isso é promessa da palavra do Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém. Eu me apeguei nessa palavra. Eu declaro essa palavra todos os dias sobre meus filhos e agora meus netos e os meus bisnetos e toda a minha geração. Eu recebo, Senhor. Amém, queridos? Amém. A Bíblia fala que sendo o rei Davi já velho, isso nos retrata o final dos tempos. É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo profético de hoje. Hoje nós estamos vivendo isso. O rei já era velho, entrado em dias. Hoje nós estamos orando por Israel. O inferno está se levantando porque o Brasil está abençoando Israel. O Brasil é alinhado com Israel. Se o comunismo vier, o comunismo vai ser alinhado do outro lado. Então nós temos que orar pela paz em Israel. E quando houver paz em Israel, o Senhor Jesus virá. Assim, num piscar de olhos. Muito interessante isso, né? Então, como eu falei, cobriam ele com vestes, porém ele não se aquecia. As coisas materiais que não agradam o rei. O Senhor não está ligando para as tuas obras. O Senhor não está nem aí com aquilo que você faz. Se você fica na igreja das 7 da manhã até a meia-noite ali, servindo sem parar. Se o teu coração não está em Cristo, sim, Ele não está nem aí para você. As tuas obras são mortas. Deus não está nem aí com as obras mortas que a gente faz para agradar o Senhor. Lembra de Caim e Abel? Caim ofereceu tudo da terra para ele. Fez lá
uma cesta enorme, cheia de frutos da terra, coisas que ele fez, que ele cultivou, que ele colheu e tal. Abel não, Abel ofereceu um sacrifício. Ele entendeu que para chegar a Deus, alguém precisava morrer no lugar dele. Ele ofereceu o melhor daquele sacrifício para o Senhor. Deus atentou para a oferta de Abel, porque Abel queria intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Vocês estão entendendo, amados? As tuas obras não vão fazer nada. As tuas obras não vão. Você pode subir a escadaria da penha de joelho, com o terço na mão. Deus não está nem aí para essas coisas. Porque isso não vai fazer você se achegar. O que Deus quer é o teu coração rendido para Ele. Amém? Amém. Amém. Então, olha só. E a religião só tem isso para oferecer para nós. A religião que é onde você busca atividades para se achegar a Deus. Não é religião. O Senhor Jesus não veio estabelecer uma religião nesta terra. Sim. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Amém. Amém? É você, no teu espírito, tendo intimidade com o Senhor. Então vamos falar um pouco da noiva, né? Busquem para o rei uma moça virgem. O que é? O que é ser virgem? Quer dizer, é ser pura. Essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Ele pega a pessoa mais poluída que tem, a pessoa mais suja, mais cheia de pecado, e transforma numa pessoa pura de novo. Olha que coisa linda. Ele nos faz voltar à inocência. Quem que seguia Jesus? Pessoas pecadoras, cobradores de impostos, ladrões que roubavam o povo em benefício próprio, ajudavam o governo que era inimigo do povo de Deus. Quem seguia Jesus? Ex-prostitutas, que quando olhavam para Jesus eram transformadas, se arrependiam dos seus pecados e caminhavam ao lado dele, e eram transformadas em novas criaturas. Quem caminhava com Jesus? Maria Madalena, que era possuída por 7 demônios, foi liberta e teve uma vida totalmente transformada e liberta. Imagina uma mulher que tinha 7 demônios no corpo, o que essa mulher fazia? Imagina, o que essa mulher fazia? A vida promíscua que ela devia ter. Essa mulher ficava louca, né? Era louca, era considerada como louca. Então, essa mulher foi a mulher que foi quebrantada por Jesus. Foi a primeira que Jesus apareceu, queridas. A primeira mulher que Jesus apareceu quando ressuscitou foi para Maria Madalena. Ela foi transformada. Nós podemos ser transformados. Não importa o teu pecado, aquilo que você fez no passado. Quando você tem um encontro com Jesus, você se torna virgem de novo, espiritualmente. Amém? Amém. Então, como é que nós vamos aquecer as pessoas? Sendo purificadas. Sendo purificadas. Só ama de verdade quem foi purificado pelo Senhor. Amém? Então, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Então, aqui nós estamos falando da igreja que serve o rei. Você, eu, nós somos a igreja que serve o rei. Como é que nós vamos? Que aquece o coração do rei. Essa é a nossa postura diante da sociedade que vivemos. Essa é a nossa postura diante dos povos. Amém? A igreja foi chamada para servir. Quando a gente começa a fazer parte da igreja, começa a servir lá dentro, eu sou do ministério tal, porque eu pertenço ao ministério tal, aí eu lidero o ministério tal. Queridas, a palavra ministério significa serviço. Não é porque você é líder de ministério que você vai se achar grande coisa, não. Você tem uma responsabilidade muito grande diante do Senhor, que é servir. É dar a sua vida. As pessoas que estão na igreja confundem isso com status, né? Eu sou, põe lá, eu sou pastor tal, eu sou apóstolo tal, eu sou bispo tal, né? Mas a nossa vida é servir, não é ganhar título. Amém, queridas? Amém. Então, que perante o rei, que ande na presença do rei, que esteja na presença, que tenha intimidade, que seja fiel e leal. Amém? Amém. Fiel e leal. Porque quando você é fiel e leal ao rei, ao seu rei Jesus, você vai ser fiel à igreja que você congrega. A igreja que você serve. E muitas são as tentações para nos tirar do convívio com os irmãos. O diabo, ele quer fazer isso. Que quando ele te tira da igreja, ele vai minar a tua cabeça.
com mentiras, com sofismas, para tirar você da comunhão, porque quando você está sozinha, você é presa dele. Ele vai te abocanhar. Ele faz exatamente como os leões fazem quando atacam o rebanho, as ovelhas. Eles correm e ficam bramando como leão, como diz a palavra, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E ele vai correndo, e as ovelhas saem correndo desesperadas. Quando uma se aperta, é naquela que ele vai. Ele vai naquela que se isola. Presta atenção, queridos. É importante você estar na comunhão do corpo de Cristo. Amém. Que quando você está sozinha, ele te ataca. Então ele vai rugir, ele vai mostrar o terror para você. Ele vai mostrar para você que os irmãos têm um monte de defeito. Porque a gente é assim, queridos. A gente começa a olhar para o lado, olha para o pastor, olha para o irmão, vê defeito em todo mundo. Principalmente a mulher quando começa a ficar mais velha. Meu Deus do céu, né? A gente, quando vai ficando velha, a gente vai ficando chata. O próprio Timóteo fala porque as mulheres não podem ser faladeiras, né? Que não pode ficar se metendo na vida dos outros, mas tem que aconselhar as mais jovens em amor, tem que ser exemplo para as mais jovens. E a gente reclama do pastor, reclama do não sei o que, ele da roupa, do modo que fala, do tempo que demora o culto, a gente fica insuportável. E os tempos que nós vivemos hoje são assim, as pessoas não têm paciência para nada. Presta atenção nisso. Verdade. O culto passa um pouquinho do prazo, a gente já fica desesperado, querendo sair correndo, né? Porque a gente quer tudo fast. Então, nós temos que ser fiéis ao Senhor, porque quando você é fiel à igreja que você frequenta, você é fiel a Deus, que é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia. E outra coisa, que durma no seu seio, que durma no peito, que tenha a proteção e a segurança dele. Como é bom descansar no peito do nosso Pai, né? Quem teve um pai amoroso sabe como é gostoso quando ele puxa a gente assim, a gente, né? Vem cá, minha filha. Quando você chora, você pula no peito do papai. Ai, que saudade do meu pai, né? Da minha mãe que me aconchegava ali. Então, queridos, dormir, descansar, é poder descansar. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz dormir em segurança. Descansar nos braços do Senhor. Então, a igreja, quem é a igreja? É uma igreja formosa. Igreja formosa, queridas, isso nos remete a sermos, as nossas obras têm que ser formosas. O nosso interior tem que ser formoso. Nós estamos falando aqui do nosso caráter, transformado por Jesus. Você ser belo no sentido de ajudar o próximo, de amar o próximo. Jesus nos deu 2 ordens, 2 mandamentos. Ele resumiu todos os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo é entregar a sua vida por ele. Isso é ser bonito. Por que Deus deu a beleza? Porque a beleza atrai, não é? Sim. Você, quando vê alguma pessoa bonita, quando você vê uma natureza bonita, até uma obra bonita, os teus olhos vão para aquilo, né? Pá! Não é? Quando você vai para a praia, não dá para você tirar os olhos do mar, né? Sim. Você fica assim, ó. Né? Quando você vai para um sítio, uma fazenda, né? Você só fica olhando ali para o horizonte, para as montanhas. Quando eu saio para andar aqui no condomínio, eu fico olhando as árvores, né? Eu não tô nem aí com as casas, só quero ver as plantas, as flores, as árvores, os passarinhos, até sempre passa um saruê por aqui, tem uns macaquinhos aqui também. A obra das mãos do Senhor é tão lindo, né? A beleza te atrai o seu olhar. Tem pessoas que não têm uma aparência bonita, mas elas são atraentes, sabe por quê? Porque o seu interior é atraente. Verdade. O seu coração é atraente. É gostoso ficar perto de uma pessoa que está sempre bem, feliz, que te transmite paz, que te transmite aconchego. Assim que tem que ser a igreja, queridos. O Senhor nos chamou para sermos pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, disse Jesus. Amém? Então, uma pessoa formosa, uma pessoa sobremaneira formosa, é você ser bonita até no momento do teu sofrimento. É quando você está passando pela dor, pelo sofrimento, você ainda está em pé e está ajudando o próximo e está fazendo pelos outros. Você não está ligando para o teu sofrimento, você está ajudando o outro. Isso é ser formosa, isso é ser bonita. Então, o rei não a conheceu.
o rei não a conheceu, né? Então, a igreja estava sendo preparada para Jesus. Nós conhecemos Jesus, Jesus nos conhece. Porque quando ele morreu e ressuscitou, o véu se abriu na hora da morte de Cristo. Ele estava preparando, lá o véu do templo, né? Deus estava preparando um novo caminhar para nós, uma entrada na presença do Senhor, sem precisar de sacerdotes, sem precisar de terceiros para nos achegarmos ao Senhor. É lindo. E as bodas do Cordeiro conosco é para a eternidade, queridas. Nós vamos celebrar a eternidade, né? Então a Abisag é a igreja fiel de Jesus, exemplo de amor ao próximo. Ela ficou ao lado de Davi, o servindo. Ela foi chamada por um tempo específico para servir ao rei, até o fim da vida dele. Então, qual o papel da noiva? Qual o teu papel, minha amada? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar não é sentimento, não é emoção. Amar é se entregar. E quando você se entrega verdadeiramente, você colhe o fruto disso. Porque muitas vezes a gente acha que num casamento o amor acaba e a gente se separa e vai embora. Põe tudo a perder. A gente pensa só no nosso bem-estar. Mas quando a gente nega os nossos prazeres, nega as nossas vontades por amor à nossa família, a gente colhe o fruto. Amém? Amém. Então a Abisag é uma figura profética dos tempos de hoje. Hoje nós estamos vivendo esse tempo de servir ao Senhor, de ser fiel ao Senhor até o fim. Jesus falou para a sua igreja: ser fiel até o fim e te darei a coroa da vida. Amém, queridos? Então, a igreja que tem o calor do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem esse calor. Quando você tem o Espírito Santo, você não é religiosa, você não faz parte de uma religião. Sim. Às vezes tem gente que é evangélico, vai na igreja, mas não tem o Espírito Santo. O Senhor não está nem aí com esse nome evangélico. Eu sou evangélica, né? Para Deus isso não quer dizer nada. Deus olha para você, Ele vê um selo ali. Ele vê uma marca ali. A marca do Espírito Santo. Nós somos seladas por esse Espírito. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o calor, o amor de Deus, o fogo do Espírito de amor pelas pessoas. Sim. Amém? Amém. Então, ela era formosa, ela cuidava do rei e ela servia o rei. Então, queridas, nós na próxima semana, né? A semana que vem é feriado, né? Mas na próxima nós vamos fazer um estudo da igreja da última hora, a noiva do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre a Sulamita, né? A gente não sabe se é a mesma. Eu tenho para mim que é a mesma, porque a Sulamita também veio de Sunem. As duas, só muda o L, né? A maneira como eles transcreveram. Enfim. Então, a igreja fiel diz assim lá em Cantares, capítulo 6, 10. Semana que vem a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Mas Cantares, capítulo 6, versículo 10 diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército de bandeiras? Olha aqui, Salomão falando da Sulamita, da noiva. E aqui é o Senhor Jesus falando de nós. Você vê que ele fala formosa como a lua. A lua depende do brilho do sol para ela brilhar. Se não tivesse o brilho do sol sobre ela não teria o brilho que ela tem à noite para nos iluminar. Olha só a analogia com a noiva, com a igreja, com você, comigo. Você, sem o brilho do Senhor, do sol do meio-dia que é Jesus, sem o brilho dele, você não é nada. Você só brilha porque você irradia o brilho do Senhor Jesus. Amém. E você foi chamada para ser especial, para resplandecer à noite, para ser guia na escuridão. O mundo jaz na escuridão, jaz no maligno, jaz em trevas. Então Deus te ilumina para você ser guia para os povos. Uau! Olha que revelação maravilhosa, querido. Você tem que ser alva, a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol.
O sol é o nosso Deus, é Jesus brilhando em nós. Amém? E formidável como um exército de bandeiras. Aqui ele está falando da igreja no planeta Terra. Exército de bandeiras. Nós com a nossa bandeira do Brasil. Hoje a Luísa veio, né? Está escrito Jesus aí. A Luísa é patriota, que nem eu. Glória. Somos um exército de bandeiras, cada um com as suas cores, mas todos unidos, um exército, cada um da sua nação, da sua tribo, do seu povo. Eu me lembro quando eu fui para Israel, mas eu chorei de alegria porque nós fomos na Páscoa. Foi um presente, eu me emociono, porque quando a gente pisou naquele lugar, já no aeroporto, a gente saiu assim, e a gente via aquela multidão de gente, os africanos, os indianos, gente de tudo quanto era lugar, as vestes, né? As vestes das africanas, coisa mais linda, elas com aqueles cabelos, assim, era mais um andar de cabelo, aqueles turbantes e aquelas joias, e todas louvando e adorando o Rei Jesus. E aqui no Brasil a gente fala, né, que o crente tem que ser com aquela cara de coitado, pobre, andar, né, remelento, né, tem que mostrar aquele semblante de humildade. Não, para o nosso Rei Jesus a gente tem que estar linda, a gente tem que estar arrumada, sim, não com soberba e vaidade, mas a gente tem que se produzir. Mas eu chorava de alegria, eu queria conversar com todo mundo, não falava a língua de ninguém, mas eu estava lá, oh, hello, brother, sister, yes, né? Porque a gente estava ali, era Páscoa, era para comemorar a ressurreição de Cristo, coisa tremenda, coisa linda. Foi a melhor viagem da minha vida. E ali naquele lugar para adorar o Rei com um exército de bandeiras. Todos juntos. É o poder da igreja, queridos. E a Bíblia fala lá em Cantares que ela é formidável. Aonde você for, qualquer lugar do planeta que você for, que você encontrar um irmão em Cristo, o rosto brilha. É aquele abraço gostoso. Você vai falar a paz do Senhor Jesus. Tem alguém aqui da minha nação. A minha nação é o céu. Não é lindo? É lindo. A igreja ela tem a formosura. O que é a formosura? Você ter a forma de Jesus. Amém, queridos? É a forma. As pessoas veem Cristo em você. É impressionante, porque tem lugares que a gente vai, a gente encontra pessoas que a gente fala assim, essa pessoa só pode ser crente. Ela tem um semblante de paz, né? O jeito dela falar, a maneira como ela se porta, o sorriso, a cara, o semblante, né? Limpo, assim, bonito. Você fala, é crente. Aí você começa a conversar, batata. É cristão, serve a Jesus, né? Então, a palavra fala que Davi na sua velhice, né? Mas isso não quer dizer acerca de um projeto, de uma obra envelhecida. Davi estava terminando os seus dias, né? Que Deus tinha cumprido um projeto na vida dele, mas a igreja estava jovem ali, permanecendo. Amém, queridas? A igreja permanecia, isso também é uma analogia, né? Ela continua, a igreja completa o projeto, ela termina o projeto que Deus tem. Você foi chamada para este tempo, você está vivendo agora. Eu falo, Jesus, o que nós estamos vivendo, né? Como nação brasileira, eu estou fazendo parte disso. A gente vê o inferno se levantando contra a igreja. Bastou Deus levantar um homem para dizer que Deus está acima de tudo. Um homem que glorifica o nome do Senhor. O inferno inteiro se levantou contra este homem. Quero deixar bem claro aqui que eu não idolatro ninguém, não idolatro o presidente. O Senhor conhece meu coração. Mas nós honramos a vida dele. Como o povo honrava Davi. Né? A Bíblia diz que as mulheres cantavam que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi era honrado, ele era amado por seu povo. Por quê? Porque ele era temente a Deus, queridos. Então nós temos que, a Bíblia fala que nós temos que honrar as autoridades. Honrar. Então nós temos que honrar as autoridades, obedecer às autoridades, e nós honramos o nosso presidente. Porque ele é um homem que teme ao Senhor. Não é lindo isso, querida? Isso não é idolatria, não. As pessoas que falam que a gente fica idolatrando são pessoas que não conhecem o Deus vivo. Não sabem os princípios do Senhor, os princípios da palavra de Deus, né? Então, quais são as características, né?
são essas. Ela é formosa, como está aqui em Cantares, né? Formosa como a lua, tem a forma definida da doutrina, ela é doutrinada no testemunho, na alegria do Espírito. A igreja infiel, ela não é nem fria nem quente, ela resplandece o sol, ela é brilhante, ela brilha, nela não se vê iniquidade. E o sol também nos remete à revelação, aonde acende a luz, à revelação de Deus, né? Porque se você lê uma Bíblia religiosamente, você fala, eu não posso pecar. A Bíblia fala que eu tenho que amar, que eu não posso pecar, mas se a revelação não bate no seu coração, você não é transformado. Eu acho lindo que quando a gente começa a estudar a Bíblia, tem pessoas que choram, que elas se emocionam, porque o Espírito toca no coração delas. A gente tem um estudinho aqui, e uma vira e mexe uma outra, e tá lendo, né? E as lágrimas caem, fala, puxa, que coisa linda. Você vê que o Espírito Santo pega no teu coração, e aquilo gera transformação na tua vida. Então o sol traz essa revelação do Senhor para nós. Então, ela ser formidável como exército de bandeiras é estar na posição correta, posicionada com Jesus. É uma igreja que está alinhada, né? O exército, é lindo de ver exército. Eu falo da Luísa porque a Luísa também é filha de militar, né? E a gente sabe muito bem como é que é. Quando o exército se alinha, é tão lindo, né? E na formatura, eu fui na formatura do meu filho, nossa, como a gente chora ali, é uma emoção, a gente chora de emoção, é lindo de ver eles marchando e cantando alto. Eles não cantam, eles gritam, né? Nós somos a pátria! Eles cantam com uma força e gritam, né? Eu lembro que o Tim chegava rouco em casa, tanto que ele berrava os hinos lá que ele cantava. Mas é lindo, eles marchando tudo igualzinho. Aí eles fazem aquele desfile, aí metade vai pra cá, metade pra lá, eles formam um desenho e volta, isso aqui, e marcha, e põe tal, a guarda, aí eles um honra o outro lá, é o primeiro colocado, e pá, aí toca a trombeta, aí vai o líder. É lindo demais, aquela música que eles cantam pra ir pra guerra, né? Para incentivar, porque eles vão para a guerra marchando e cantando. Assim a igreja do Senhor Jesus, nós estamos em guerra constante, mas o louvor nos faz ir para a guerra felizes e contentes, amém, sabendo que nós somos vitoriosos. Sim. Amém. 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 Nós temos que estar alinhados, olhar para o lado e ver que o nosso irmão está no mesmo propósito que a gente. Amém. Eu faço parte de um grupo lá, o grupo da resistência, né? Eu entrei no grupo para ajudar, porque a gente ajuda o povo que está na Castelo Branco, o pessoal que está fazendo manifestação, que fica lá de noite, a gente leva comida, enfim. E aí eu vejo, ontem teve uma briguinha entre o pessoal lá, né? Umas mulheres começaram a brigar, falar mal uma da outra, aí o outro entrava e falava assim, gente, nós estamos no mesmo propósito, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Sim. Nós todos queremos a mesma coisa, vamos parar com essa briga boba aí, né, que vocês estão tendo. Ah, porque você botou fake news, ah, porque eu falei que não era pra pôr, e começou aquela briga, né? Aí o povo já começou, gente, nós estamos no mesmo propósito. Assim é a igreja, querido. Sim. Eu fico triste quando eu vejo irmão em Cristo brigando, atacando um ao outro, brigando por causa de posição dentro da igreja. Ah, meu ministério, porque não sei o quê. Para! Nós estamos todos olhando para o mesmo alvo, o mesmo foco, que é servir o nosso rei. Nós temos que estar alinhados, obedientes. A igreja tem que ser obediente. Porque assim ela é vitoriosa. Se os soldados do mesmo batalhão começarem a brigar entre si, cadê o exército? O inimigo vai prevalecer, óbvio. Eles vão ver uma brecha ali, eles vão entrar com tudo. Eles vão ver o pessoal distraído, brigando entre si. Ele entra e destrói. Assim é a igreja como exército. Se a gente estiver brigando uma com a outra, falando mal uma da outra, reclamando, o diabo vê brecha, ele entra e destrói. Assim que as igrejas se partem. Porque não honram mais as autoridades, porque falam mal das autoridades, falam mal uns dos outros. Amém? Amém. Formidável Amém. Como corpo, como exército de bandeiras, não importa a tua nacionalidade, não importa a tua condição social, não importa a tua cor. O que importa é que você faz parte desse exército glorioso que é de Jesus Cristo. Amém? Amém. A igreja revelada. É uma igreja revelada, a igreja que emana a luz de dentro de si. Amém, queridas? Então,
o Senhor, Ele quer, tem tanta coisa para falar, né? Mas eu vou deixar para outra semana, porque nós vamos falar um pouco mais das características da igreja, que é a coisa mais linda. A palavra o livro de Cantares de Salomão é um livro profundo demais, que nos traz muitas revelações. Mas o que eu quero deixar para você, Cantares 1,15 diz assim: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus olha para nós quando a gente busca pureza, santidade. Ele olha para nós como mulheres e homens formosos. Ele nos chama de amiga. Amiga. Amiga é aquele que você tem intimidade, que você conversa, aquele que você confia. E os olhos como das pombas. A pomba é um animalzinho simples. É um passarinho simples, ele não voa tão alto como as águias, ele é um animalzinho comum que está por aí. Mas o Senhor, Ele tem um amor tão grande pelas pombinhas que Ele até se manifestou, o Espírito de Deus se manifestou como uma pomba. Nós temos que ser simples como as pombas. O olhar de uma pomba, um olhar simples, um olhar de amor, um olhar que não vê maldade nas pessoas. A pombinha, se você puser comida, ela vem comer na tua mão, ela não tem medo de você. Só se você for agressivo com ela, mas ela confia. Assim nós temos que ser. Cantares 4:1 diz assim: eis que é formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos como das pombas, entre as tuas tranças. Ele fala de novo, dos olhos como das pombas, entre as tuas tranças, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no Monte Gileade. Semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Então, a igreja fiel, que tem entendido o seu chamado, a posição para a qual o Senhor te chamou, nós fomos chamados para servir ao Senhor. Assim como Abisag serviu o seu rei, nós somos chamadas para servir o nosso rei, o nosso Senhor. Amém? Amém. Propósito específico. Nunca se esqueçam disso. Para de ser aquela igreja egoísta que só pensa em si. Para de ser igreja que só fica pedindo. Rei, me dá isso, rei, me dá aquilo. Você viu que Batseba foi 2 vezes pedir coisas para o rei e o rei não concedeu. Ela foi agradar o coração do anticristo, Batseba, né? O Adonias chegou para ela e falou assim: vai falar lá com o rei, eu quero a Abisag para mim. E a Batseba deu ouvido e foi lá para o rei. Rei, meu filho querido, né? Meu filho amado, dá aquela mocinha lá pro teu irmão, né? Né? Assim é nós quando ouvimos a voz de Satanás. Qual o problema, né? Dá uma puladinha de cerca hoje, ninguém vai saber. Eu vou lá ter um prazerzinho momentâneo, depois eu volto pro casamento, né? A gente toma banho e acabou, tá tudo bem de novo. O Senhor tá vendo. E o rei disse para ela: não, eu vou matar esse sujeito que quer roubar a noiva pura, virgem. Uau! Jesus Cristo, ele venceu Satanás através da sua morte e ressurreição. Não dê ouvido, Batseba deu ouvidos ao anticristo, não dê ouvido, querido. Nós temos que ser fiéis ao Senhor Jesus. Eu não sei se nós vamos viver esse tempo, mas se realmente o anticristo se levantar, o único governo mundial, ele vai fazer uma perseguição horrorosa com o povo de Deus. Aí sim, você vai ter que estar posicionado. Aí sim você vai entender que não pode obedecer às autoridades, você tem que obedecer ao Senhor. Aí vai, o Senhor, a Bíblia fala que nós temos que obedecer a Deus acima de todas as coisas. Aí sim vai ser o tempo de fugir, de se esconder nas cavernas. Será que nós vamos viver esse tempo? Não sei. Eu oro para que Deus leve a gente antes. Quero estar aqui para ver isso não, né? Sei, mas que o mundo vai passar por isso, vai. Então, eu termino aqui Efésios 5, 26 e 27. Ele diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ninguém gosta de ruga, né?
A gente faz preenchimento, botox, tudo para não ter ruga. Leva isso para o espiritual. As rugas são sinais de envelhecimento espiritual também. Lembra do que eu falei? De ser uma velha chata? Tem muito jovem, espiritualmente velho, que reclama de tudo, que fala mal de todo mundo, que é chato, né? Nós não podemos, nosso espírito é jovem. Então o Senhor, Ele quer uma igreja sem ruga, sem defeito, sem mancha. Nossa vida tem que estar sempre limpa, sem ouvir o anticristo, sem ouvir o mal. Sempre firmes e posicionados. Fiel até o fim. Se nós perseverar, vou terminar isso aqui, ó. Você quer ter a coroa da vida? Seja fiel ao Senhor. Quando você é fiel ao Senhor, você é fiel no teu casamento, você é fiel na igreja, você é fiel... ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Foi o que Jesus falou à igreja de Esmirna, né? Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que ele está falando da igreja, da perseguição. A igreja que foi perseguida, que é perseguida do final dos tempos, né? Ele diz assim, conheço a sua tribulação, versículo 9, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Não temam. Igreja do Senhor Jesus, continue lutando. Continue lutando pelo bem. Continue lutando pela justiça. Bem-aventurados são os que clamam por justiça. Amém? Amém? Os que amam a justiça. Deles é o reino de Deus. Então, se você está aí nas ruas clamando por justiça, se você ora e jejua e pensa no futuro da sua família, você não está errado. É como eu falei, o ano de 2022 ainda não acabou. A Bíblia fala que nós temos que abençoar as nossas autoridades. E a nossa autoridade ainda é o nosso presidente. Estamos em 2022, novembro. Ainda tem muita coisa para acontecer até o dia 31 de dezembro. É verdade. Né? Se mudar, a gente vai orar pelo outro, fazer o quê, né? É triste. Mas nós vamos orar agora para que haja justiça. Não podemos aceitar coisas erradas, nós temos que orar, que lutar até o fim. Muitas vezes temos que aceitar a derrota, né? Mas se a luta foi justa. Se a luta não foi justa, nós não aceitamos. Se houve fraude, se houve roubo, nós temos que lutar para que haja justiça e para que o nome do Senhor Jesus prevaleça. Mas se tivermos que passar por tribulações, é nesse momento que a gente busca mais a Deus. Então, queridos, um conselho para vocês, busca agora, antes de vir a tribulação. Não espera vir a tribulação para buscar não, porque é muito duro. Eu já passei por tanta coisa na minha vida. É muito melhor a gente buscar Deus nos tempos de alegria, de fartura, de bênção. Às vezes Deus permite uma tribulação para provar a igreja. Não espere isso acontecer. Comece a buscar já. Comece a buscar agora. Amém, queridos? Amém. E o Senhor vai honrar o nome dele na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos